seria direitos humanos os direitos de bandidos? Olá pessoal, tudo bem? Estamos iniciando mais uma videoaula. E nessa videoaula nós queremos falar sobre direitos humanos. Em 10 de dezembro de 2018, a Declaração Universal dos Direitos Humanos completará 70 anos. O que são direitos humanos? Human rights is, geez, that's a good question. Human rights. Well, that's a tough one. Wow. I don't even know how to give that a definition. I would probably have to do a little bit of homework or something. Any right that I think just as a normal, human, The rights that humans have. that's a very large debate. Menneskerettigheder til mange ting. Tú le puedes preguntar a 20 personas y te van a dar 20 diferentes opiniones. Non saprei, una domanda complicatissima. Because we just take it for granted that they're there, but we don't even consider what they are. Humano, parte da espécie Homo sapiens. Homem, mulher ou criança, uma pessoa. Direitos, aquilo que é direito ou permitido. Liberdades que são garantidas. São direitos que você tem simplesmente porque é humano. É como você instintivamente espera e merece ser tratado como pessoa, como o direito de viver livre, falar o que pensa e ser tratado como igual. Existem vários tipos de direitos. A maioria aplica-se a certo grupo. Mas os direitos humanos são os únicos que se aplicam absolutamente a todos, em qualquer lugar. Isso significa crianças, idosos, pobres, jogadores de basquete, lixeiros, rappers, professores, africanos, indianos, albinos, cristãos, muçulmanos, cabalistas, ateus, sua mãe, seu pai, seu vizinho e você. Todos têm exatamente os mesmos direitos humanos. Em outras palavras, eles são universais. Mas a pergunta continua. O que eles são? Name the human rights? What the human rights are? The right to live, equality between all peoples. Right to religion, the right to... Is there supposed to be a list somewhere I should be aware of? According to the United Nations, Existem no total 30 direitos humanos, que estão normalmente agrupados e chamam-se apenas direitos humanos. Todos eles aparecem na Declaração dos Direitos Humanos, que é o documento mais aceito no mundo sobre o assunto. Mas os direitos e garantias fundamentais nesses 30 artigos da Declaração Universal dos Direitos Humanos parecem estar longe ainda de ser alcançado. Basta você dar uma olhada ao redor e perceber que os direitos humanos são sistematicamente, continuamente desrespeitados e violados. A começar pelo artigo 1º da Declaração, que diz, abre aspas, todas as pessoas nascem livres e iguais em dignidade e respeito, fecha aspas. Nem esse princípio é respeitado. Além do desrespeito, os direitos humanos são vistos por alguns com muita desconfiança. Para uns não passa de direito de bandidos, para outro não passa de uma criação hipócrita do Ocidente com pretensões universais, com a ideia de expandir os valores europeus liberais para todo mundo, desrespeitando as culturas e os costumes das nações espalhadas no mundo. Enfatizamos, porém, que a discussão sobre os direitos humanos não pode ser reduzida a esses argumentos, sob o risco de empobrecer essa discussão. É preciso levar em conta o amplo leque de conquistas alcançadas nesses últimos quase 70 anos. Principalmente no Brasil nas últimas 3 décadas. Sem, contudo, não esquecer dos direitos ainda a serem conquistados. Talvez você pergunte, como assim direito a ser conquistados? A Declaração Universal dos Direitos Humanos já não contempla todos os direitos? Aí que está o problema. Os direitos, eles nunca são definitivos. Ele é sempre um processo de construção histórica que ele é realizado, ele é articulado a partir das demandas sociais de determinadas situações em cada momento histórico e em cada sociedade. Ou seja, os direitos não são uma caixinha fechada e definitiva, mas ela está sempre em construção no processo de conquistas e perdas de direitos contínuos. Mas qual é a história dos direitos humanos? Mas foi um longo tempo para existir. No início, não havia direitos humanos. Se você estivesse do lado certo, estaria seguro. Se não estivesse, não. Então um homem, Ciro o Grande, decidiu mudar aquilo. Depois de conquistar a Babilônia, ele fez algo completamente revolucionário.
anunciou que todos os escravos eram livres. Ele também disse que as pessoas tinham o direito de escolher suas religiões, não importando de que grupo faziam parte. Eles registraram suas palavras em um tablete conhecido como cilindro de Ciro. E foi assim que nasceram os direitos humanos. A ideia espalhou-se rapidamente para a Grécia, Índia e finalmente para Roma. Eles perceberam que as pessoas seguiam naturalmente certas leis, mesmo se não fosse dito. Eles chamaram isso de lei natural, mas continuou a ser ignorado por aqueles no poder. Até que 1000 anos mais tarde, na Inglaterra, finalmente levaram o rei a concordar de que ninguém poderia anular os direitos do povo, nem mesmo um rei. Os direitos das pessoas foram finalmente reconhecidos e agora estavam salvos daquele no poder. Ou quase. Um grupo de rebeldes britânicos declararam independência antes que o rei percebesse que todos foram criados com direitos iguais. Não que ele tivesse gostado da ideia, mas não podia pará-los, e a América nasceu. Os franceses imediatamente seguiram com sua própria revolução para seus próprios direitos. A lista deles é ainda maior. Eles insistiram que esses direitos não foram inventados. Eles são naturais. O conceito romano de lei natural se tornou direitos naturais. Infelizmente, nem todos ficaram satisfeitos. Na França, um general chamado Napoleão decidiu derrubar a nova democracia francesa e coroar-se a imperador do mundo. Ele quase conseguiu, mas os países da Europa juntaram forças e o derrotaram. Os direitos humanos eram quase novamente um tema quente. Eles fizeram acordos internacionais para garantir muitos direitos pela Europa, mas somente na Europa. O resto do mundo, de alguma forma, ainda não estava incluído. Ao invés disso, foram invadidos, conquistados e consumidos pelos impérios maciços da Europa. Então, um jovem indiano decidiu que já era o suficiente. Seu nome era Mahatma Gandhi. E, em face à violência, ele insistiu que todas as pessoas da Terra tinham direitos, apenas na Europa. Por fim, mesmo os europeus começaram a concordar. Mas não ia ser tão fácil. Duas guerras mundiais surgiram. Hitler exterminou metade da população judaica da Terra em campos de concentração terríveis. Ao todo, 9 milhões de pessoas morreram. Após a Segunda Guerra Mundial, a realidade dos campos de extermínio do regime nazista tornou-se pública e a população mundial ficou chocada com as bombas de Hiroshima e Nagasaki, lançadas pelos Estados Unidos no Japão. A ONU, Organização das Nações Unidas, promulgou a Declaração Universal dos Direitos Humanos em 1948, especificamente no dia 10 de dezembro. Essa declaração foi inspirada na Declaração de Independência dos Estados Unidos de 1776 e na Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão de 1789. Essa declaração se tornou um marco na defesa dos direitos humanos no mundo, abarcando em um único conjunto de princípios os direitos civis, sociais e políticos, pelas quais as sociedades ocidentais vinham lutando desde o século XVIII. Nunca os direitos humanos estiveram tão próximos da extinção. Nunca o mundo esteve tão desesperado por mudanças. Então os países da Terra juntaram-se e formaram as Nações Unidas. Seu propósito básico era para reafirmar a fé nos direitos humanos fundamentais, na dignidade e valor da pessoa humana. Posteriormente, as ações em prol dos direitos humanos desdobraram-se na criação da Anistia Internacional de 1961 e disseminaram-se na década de 80 e 90 através de ONGs e grupos comunitários com a intenção de defender os direitos humanos. Portanto, a Declaração Universal dos Direitos Humanos foi uma resposta às atrocidades de violações dos direitos humanos. A nível mundial e no Brasil, a Constituição de 1988, que ela está recheada dos princípios dos direitos humanos, ela também foi uma resposta às atrocidades cometidas durante o regime militar, que sistematicamente violava os direitos humanos. Todos pareciam ter uma ideia ligeiramente diferente do que os direitos humanos deveriam ser. Mas, sob a supervisão de Eleanor Roosevelt, eles finalmente concordaram em um conjunto de direitos que são aplicados a todos. A Declaração Universal dos Direitos Humanos. O conceito francês de direitos naturais finalmente se tornou direitos humanos. E todos viveram felizes para sempre.
exceto por um pequeno problema. One little problem. Se as pessoas têm direito à alimentação e abrigo, por que 16 mil crianças morrem de fome todos os dias? Uma a cada 5 segundos. Se as pessoas têm liberdade de expressão, por que milhares estão aprisionados por dizerem o que pensam? Se as pessoas têm direito à educação, por que mais de 1 bilhão de adultos são incapazes de ler? Se a escravidão foi realmente abolida, por que 27 milhões de pessoas ainda estão escravizadas hoje? É mais que o dobro que em 1800. E mais, mesmo agora, durante a democracia, a mentalidade ditatorial continua permeando na mente dos nossos políticos, do Poder Judiciário. Estamos num regime democrático, porém existe a mentalidade autoritária herdada do regime militar, ainda vigente em nosso país. Por isso que ainda hoje, não só por isso, mas por isso que ainda hoje há violações sistemáticas dos direitos humanos. O fato é que, quando foi assinada a Declaração Universal dos Direitos Humanos, não tinha força da lei. Era opcional. Apesar de muitos documentos, convenções, tratados e leis, ainda é um pouco mais do que palavras em uma página. Então a questão é, quem tornará essas palavras uma realidade? Quando o Dr. King marchou pela igualdade racial, ele estava marchando por direitos que eram garantidos pelas Nações Unidas há quase 2 décadas. Mas ainda assim ele marchou. Quando Nelson Mandela lutou por justiça social nos anos 90, seu país já havia concordado em abolir a discriminação por mais de 40 anos. Mas ainda assim ele lutou. Aqueles que lutam hoje contra a tortura, a pobreza e discriminação não são gigantes ou super-heróis. São pessoas, crianças, mães, pais, professores, indivíduos de pensamento livre que recusam-se a ficar calados, que compreendem que os direitos humanos não é uma lição de história, palavras em uma página, não são discursos, propagandas ou campanhas de relações públicas. São as escolhas que fazemos diariamente como seres humanos. São as responsabilidades que todos compartilhamos, respeitar uns aos outros, ajudar uns aos outros e proteger aqueles que precisam. Como disse Eleanor Roosevelt, onde afinal começam os direitos humanos? Em pequenos lugares perto de casa. Tão perto e tão pequenos que não podem ser vistos em nenhum mapa do mundo. No entanto, eles são o mundo de cada pessoa. O bairro em que vive, a escola ou faculdade que frequenta, a fábrica, a fazenda, o escritório onde ele trabalha. Tais são os lugares onde cada homem, mulher, criança procura justiça igual, oportunidade igual, dignidade igual, sem discriminação. A menos que esses direitos tenham significado lá, eles têm pouco significado em qualquer lugar.